Olá, eu sou Magela e esse é mais um programa da série Diálogos sobre Ciência e Natureza. As cavernas são ambientes frágeis e altamente ameaçados. Na luta pela conservação desses importantes ecossistemas, destacam-se brasileiros que dedicam suas vidas a essa missão. Nosso convidado de hoje é um dos mais importantes nesse cenário, dedicando anos à conservação e à disseminação da importância das cavernas brasileiras. Converso hoje com o arquiteto Cleiton Lino. Nesta terça-feira, o programa Diálogos sobre Ciência e Natureza recebe Cleiton Lino. Arquiteto, espeleólogo e fotógrafo profissional, Cleiton é especialista em patrimônio ambiental, urbano e manejo de áreas naturais protegidas e se dedica há anos na luta pelo conhecimento, conservação e uso sustentável da natureza brasileira. Foi diretor do Instituto Florestal de São Paulo e atua em diversas ONGs, como a Fundação SOS Mata Atlântica e a Sociedade Brasileira de Espeleologia, da qual foi presidente por 2 mandatos. Fotógrafo da primeira expedição brasileira à Antártica, Cleiton é autor de vários livros sobre cavernas, Mata Atlântica, manejo de recursos naturais e áreas protegidas. Atualmente é presidente do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, membro da coordenação da Rede Brasileira de Reservas da Biosfera e representante ibero-americano no Conselho Mundial de Reservas da Biosfera da Unesco. Cleiton, muito obrigado pela gentileza em aceitar o convite e participar do nosso programa. Olá, Magela, olá pessoal, tudo bem? O prazer é todo meu estar aqui, em especial para falar um pouco dessa luta aí tão importante, desse patrimônio tanto espeleológico quanto aí Mata Atlântica, áreas protegidas, que aí tenho tido oportunidade ao longo da vida de trabalhar com esses temas tão bonitos, tão agradáveis e tão importantes. Então é um grande prazer. Bom, muito obrigado. Começando da sua própria trajetória, como do interesse pela física nuclear, a arquitetura, a conservação da natureza apareceu na sua vida? Estiveram pesquisando, né, pelo jeito. Bom, eu sou nascido em Franca, e no interior de São Paulo, né, divisa aí com Minas Gerais. A gente quase mineiros também, assim, e uma região muito bonita, mas de cerrado, né? E então na região, meu pai tinha uma fazenda, hoje é o município de Jericoara, antigamente era um distrito de Franca, e eu tinha, assim, primeiro a oportunidade de todo fim de semana a gente ia para a fazenda. Minha mãe gostava muito de natureza em geral, assim, sempre foi ligado a isso, e isso me marcou porque chamava atenção, saíam fazer trilhas nessas áreas de veredas, assim, que tinha na região, e infelizmente depois tudo destruída para plantar cana e soja, e foi uma tristeza imensa quando eu voltei lá e vi aquela a minha infância, o cenário da minha infância tinha se perdido, né, virado um enorme canavial, mas que era uma área extremamente bonita, rica em água, em vegetação, então, e isso, então, assim, esse vínculo com a questão da natureza, eu tive desde pequeno, né, e durante, assim, eu sempre me interessei muito pela questão da ciência também, né? E então, assim, por várias vezes, como você falou aí da física, que é por onde depois eu fui, mas eu tive dúvidas aí importantes na hora de decidir o que eu ia fazer, se eu ia fazer física, se eu ia fazer geologia, ia fazer biologia, mas esse interesse de conhecer mais a nossa natureza mesmo e o funcionamento dela. Então, isso vem desde pequeno. Quando eu, como eu disse, morava em Franca, mas chegou uma hora que eu resolvi justamente fazer cursinho, vim para São Paulo para fazer o cursinho, então, para entrar
na faculdade, e a minha proposta, naquele momento, era a questão da física, e eu tinha interesse pela física nuclear, né? E depois eu lutei muito contra as usinas nucleares, mas, principalmente no caso aí da Jureia, que, né, foi uma luta que tivemos, mas a física nuclear em si é um campo fantástico, né? E a física em geral, que a física te dá uma forma de pensamento, uma forma de enxergar o mundo, né? Que sempre te liga a essa questão que tem também do ponto de vista ambiental, de pensar globalmente, agir localmente, né? Quando você faz pesquisas no campo da física, você sempre está tratando também com leis mais gerais, com efeito. Então, isso que me atraiu na física. Eu vim para São Paulo, acabou minha família depois se deslocando toda para cá também, o que foi ótimo para mim, e entrei na física na Universidade de Mackenzie, né? E cursei até o último ano. Mas aí o detalhe, eu não me formei em física, porque eu não quis me formar em física, faltava 2 provas para fazer. Eu fui isso no último ano. Mas eu tinha, logo que quando eu ainda estava no cursinho, eu descobri que tinha uma turma das salas ao lado que era muito mais legal, era a turma da arquitetura, e que aí tinha a questão também da arte, da história, do patrimônio, etc. Então isso também me chamou a atenção, tanto é que depois eu cheguei a fazer vestibular para a FAU da USP, aí passei bem na primeira fase, mas na segunda não entrei, e aí eu continuei a física no Mackenzie, mas querendo ir para a arquitetura, né? Que eu vi que era um campo que ajuntava mais isso. A questão da arte, da história, da parte técnica também, né? Mas com uma visão um pouco mais humanista. Então, isso aí eu fui aprendendo. Coisas que você vai, nessa idade, você vai descobrindo muita coisa, né? Quer dizer, no campo profissional. Então, foi basicamente isso. Chegou no último ano de física, aí eu tinha que falar assim, bom, ou eu vou me formar físico e vou trabalhar como físico, ou eu dou um passo e faço uma transferência para a arquitetura. Então foi isso, por isso que eu não terminei o curso, porque se eu terminasse eu tinha que fazer outro vestibular. Aí eu resolvi pedir transferência e ir para a arquitetura, e o que eu consegui. Aí, assim, só para saber da arquitetura, depois meu mestrado eu resolvi fazer em outra área, na antropologia. Por sinal, o professor Upiano Bezerra de Menezes, que é como orientador, aí, um nome importantíssimo na parte da arqueologia, etc. Então, assim, isso, mas tudo já ligado a uma região que depois me marcou muito, que é o Vale do Ribeira, né? E tudo isso por quê? Por causa das cavernas. Então, assim, embora eu tenha esses caminhos aí profissionais de formação no início, física, arquitetura, antropologia, mas eu não eu sou oficialmente arquiteto e fiz bastante trabalho nesse campo, mas principalmente na questão envolvendo aí menos projeto urbano, que eu nunca gostei muito disso, nunca construí nenhum prédio, mas fiz vários projetos aí ligados a áreas protegidas, né, nos parques, etc. Então, sim, a parte de paisagismo e parte de patrimônio histórico. Eu trabalhei bastante com patrimônio histórico, com o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico aqui em São Paulo, eu fui diretor de revitalização dos imóveis históricos da cidade de São Paulo, do município de São Paulo, nas casas bandeiristas e tudo mais. Então, esse campo realmente sempre me atraiu. Mas eu costumo dizer, assim, nunca fui um arquiteto, um físico, um antropólogo estrito sensu, e tudo que eu faço hoje foi porque um dia eu tive a oportunidade de conhecer cavernas no Vale do Ribeira,
no que depois seria o PETAR implantado, né, o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, e isso mudou minha vida completamente. Eu sei o momento exato de inflexão, assim, na primeira caverna que eu entrei, e que eu falei, bom, é isso. Eu nem sabia que existia caverna antes, eu não estava procurando nada específico, mas aí eu encontrei uma coisa que realmente me marcou. E tudo que eu faço, daí foi em função das cavernas. A partir aí depois eu redirecionei minha profissão, né? Eu tive, tanto aqui no Brasil, quanto aí fiz pós-especialização na USP, Costa Rica, Estados Unidos, etc., na questão de conservação, na questão de área protegida, que é o meu campo de atuação. Cleiton, a sua graduação ocorreu nos anos 70, exatamente no momento de grande ebulição social e de reconhecimento das questões ambientais no mundo e no Brasil, né? Como você via o movimento ambientalista naquele momento? A sociedade brasileira também já estava se envolvendo com as questões ambientais? Olha, assim, tem vamos falar assim, as dores e a alegria de você estar nos momentos iniciais de movimento, né? Claro que a preocupação ambiental, ela sempre existiu na humanidade, pessoas, só que acabava sendo assim, pessoas que tinham a oportunidade de ver a grande degradação, né, que a humanidade estava produzindo nos seus lugares, e os efeitos disso para o resto da fauna, da flora, etc., e para as sociedades humanas. Então, sempre houve vozes assim, importantes, né? Aqui no Brasil, por exemplo, você pode ver coisa com Dom Pedro II, você pode ver com o Zé Bonifácio de Andrade, por exemplo, ambientalistas, vários dos naturalistas que vieram para o Brasil se encantavam com essa natureza exuberante e, ao mesmo tempo, estamos falando do problema do desmatamento acelerado, coisas assim. Então, sempre houveram vozes, mas o movimento ambientalista mesmo, brasileiro, e está associado a coisa, é da década de 70 para cá, certo? Nós tivemos, assim, entidades anteriores, como a Fundação Brasileira de Conservação da Natureza, no Rio de Janeiro, a FBCN, etc. Mas, ou seja, são começos anteriores, assim, mas isolados, que serviram de inspiração para muita gente, mas eu tive a oportunidade justamente a isso. Na década de 70 foi que a gente pode dizer que começou o movimento ambientalista. E aqui em São Paulo foi um dos focos principais disso no Brasil, né? Então, principalmente relacionado à Mata Atlântica, e que aí foi realmente o movimento mais rico, se você pegar em termos de movimento ambientalista. Nós temos, vamos falar assim, eu destacaria 3 tipos de coisa. As lutas contra, às vezes, mega obras, o caso, assim, aeroporto de Cumbica, lá de Guarulhos, etc., tal, assim, foi um dos grandes movimentos que teve, ou tentar destruir patrimônio histórico nas cidades, etc., são coisas que mobilizaram pessoas, assim, na luta por pensar toda a questão de licenciamento e planejamento, né? Quer dizer, não é fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Então, essa, digamos, foi uma linha, assim, de ação que, com muitas reações, às vezes, a obras e empreendimentos mal colocados, mal feitos e assim por diante, né? Outra linha foi com espécies, né? Então, espécies bandeiras, normalmente. Então, o trabalho do tamar, tartarugas marinhas, o golfinho, bem depois albatrozes, mas mico-leão dourado, etc. Ou seja, tem todo um movimento, às vezes, associado a algumas espécies, né, que também tiveram um papel muito importante na formação de coisas.
E uma terceira linha, quer dizer, na questão das áreas protegidas, né? E eu sempre fui mais nessa linha, aí, assim, de criação e implantação das áreas protegidas, e que, claro, que traz a questão de uma visão de território, certo? Então, você está falando não de luta por uma espécie, mas por um conjunto, o redesenhar o território, e aí passa necessariamente por questões sociais, questões fundiárias, etc. Ou seja, é um campo de complexidade. E quando a gente fala da Mata Atlântica, então, aí a gente, inclusive, foi descobrir onde que era a Mata Atlântica, foi ajudar a desenhar o que viria a ser a Mata Atlântica, né? Porque, assim, só para você ter uma ideia, assim, que a gente fez em 1987, por aí, 86, por aí, nós fizemos o primeiro seminário, um workshop para discutir o que era a Mata Atlântica, com 40 cientistas, né? Estava a Aziza Absaber, estava Judite Cortesão, estava muita gente, né? O Almirante Ibsen, José Pedro, todo... muita gente de várias áreas que compunham esse movimento ambientalista, né? E que traziam junto a questão da ciência. Então, porque antes uns falavam assim, a Mata Atlântica é na Serra do Mar, certo? A gente falou, bom, aonde é que começa, aonde que termina, certo? Lá no Ceará tem Mata Atlântica ou não tem, certo? E essa dúvida, então, assim, ou seja, de onde está, por exemplo, a Mata Atlântica, sempre nos colocou a questão assim, conservação passa pela questão do conhecimento. E conhecimento, nós estamos falando de conhecimento científico, como base, mas também a questão do conhecimento tradicional. Quer dizer, como é que a sociedade, como é que as comunidades locais, etc., entendem aquilo. E isso marcou muito o movimento ambientalista em São Paulo e no Brasil como um todo, na verdade. Foi uma marca diferente de movimento ambientalista de muitos outros países, né? É diferente nos Estados Unidos, na Europa, etc. Então, assim, aqui a questão social, por exemplo, sempre veio junto, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de participar justamente nessa desenvolvimento desse movimento ambientalista no Brasil. E, como você disse, teve muita efervescência daqui e mundial. Então, tem conceitos novos importantes, né? Hoje eu trabalho aí com a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, por exemplo. O conceito de Reserva da Biosfera é dessa época, certo? Foi o primeiro, a primeira assembleia da ONU e da Unesco, no caso aí, que tratou a questão de conservação e desenvolvimento sustentável juntos, né? Quer dizer, nem usava desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é um conceito trabalhado assim já em 85, bem para frente, né? Já nas vésperas da Eco 92, que foi outra coisa muito importante. Mas, assim, entre a década de 70 e a década de 90, 70, 80 e 90, houve todo um desenho da questão ambiental, socioambiental, socioeconômica, foi tudo redesenhado. Então, foi assim, uma oportunidade, um privilégio você estar podendo participar desse momento. Cleiton, me parece que o projeto Rondon também marcou muito a sua trajetória, né? Queria que você falasse um pouco desse projeto e qual foi a importância dele na sua formação. Bom, como assim, eu estava fazendo física no Mackenzie, né, que é dentro lá da filosofia, e embora assim, tinha o diretório da filosofia e do lado o diretório da arquitetura. Eu já ficava mais no diretório da arquitetura, ainda fui, inclusive, assumir cargo no diretório da arquitetura, embora sendo da física, mas ali, então, esse campus integrado, no caso do Mackenzie aqui em São Paulo,
permitia muito isso também, assim, as pessoas das várias áreas, faculdades, etc., estavam convivendo e trocando ideias. E como eu disse, teve essa questão eu resolvi mudar da física para a arquitetura. E fui lá, fiz os últimos exames, mas entreguei em branco, certo? Sabia responder. Foi bem fácil, por sinal, as provas, as 2 provas finais aí que precisava fazer, mas com um certo aperto no coração, mas eu estava decidido que eu ia mudar de faculdade. Então, eu fui e devolvi. Só que ainda tinha a possibilidade de recuperação, né? Em fevereiro, você fazer exame de novo e passar. E aí eu não quis ficar sofrendo aqui em São Paulo, certo? Então eu falei, eu vou viajar, não vou estar aqui, certo? Porque é isso mesmo que eu quero. Então assim. Mas só que justamente nesse tempo, em 1900, isso em 70 e começo de 73, mas em 1972, pela primeira vez, eu fui para as cavernas do Vale. Isso mudou, como disse, mudou toda a minha vida. E eu estava no começo ainda, então, aí em 72, mas trabalhando lá quer dizer, colaborando no Diretório de Arquitetura, a gente criou um grupo que chamava Maquete, certo? E que fazia shows, fazia audiovisuais, organizava muita coisa assim. Parênteses, entre eles, show do Hermeto Pascoal, fizemos show dos novos, o João Bosco, Aldir Blanc, o Belchior, etc., que eram todos os novos, né? Os jovenzinhos que estavam surgindo, etc. Ou seja, faz tempo isso aí. E a gente também fazia muitos audiovisuais, montava lá. Então, teve o Mackenzie entrou no Projeto Rondon, né? E o Projeto Rondon é uma coisa fantástica, assim, é uma homenagem, o nome, a realmente um dos grandes militares que honram muito essa farda, digamos assim, na história do Brasil, né? Porque era um humanista, era um patriota, era um desbravador, quer dizer, o conjunto de qualidades do Rondon é muito grande. E ele traz essa coisa de conhecer o Brasil, né? E se apropriar de uma maneira civilizada do Brasil, diferente de muita coisa que acontece aí hoje, que é só pensar na exploração de tudo que tem, quer dizer, se pensa nossas florestas é para destruir, vamos colocar gado, vamos e coisa assim, não. Então, assim, o Rondon justamente foi, inclusive, do ponto de vista aí da defesa dos indígenas, etc., tal, assim, foi fundamental, né? E ele trouxe essa coisa de, assim, vamos conhecer o nosso país e vamos ocupá-lo de uma maneira civilizada, certo? Até porque o Brasil nunca foi vazio, sempre teve moradores, certo? Muitas comunidades, povos indígenas de vários grupos diferentes, etc. Então, ele fez trabalhou com a linha do telégrafo, ou seja, comunicação, etc. Tal, assim, as questões aí de saúde, questões de história, etc. Então, esse projeto Rondon, que embora feito aí durante o período da ditadura militar, ele tinha esse espírito daquele tipo de militar que foi o Rondon, né? E que era o quê? Levar jovens estudantes de uma área do Brasil para conhecer outra, era integrar no sentido mais positivo que tinha. Então, isso é um projeto que, assim, eu considero foi extremamente importante para uma geração, certo? E deveria ser mais valorizado isso. Muita gente, a gente fala muitas vezes da Amazônia, mas não tem oportunidade dos jovens daqui do Sudeste conhecer a Amazônia, e vice-versa, certo? Então, era isso, levava e fazia intercâmbio e um contribuindo com o outro, né? Então,
o Mackenzie entrou no Projeto Rondon e criou um campus avançado em Irecê, na Bahia, que era terra do feijão, já era terra do feijão, etc., mas era um lugar muito isolado, né? E com grandes dificuldades de comunicação, etc. E nesse período que eu justamente assim, resolvi mudar da física para a arquitetura, coincidiu com o fato de eu ter ido para as cavernas, ter me apaixonado e estar na questão lá do diretório da arquitetura, produzindo esses audiovisuais. A primeira turma do Mackenzie que foi para a Bahia, para Irecê, veio com muitos slides, muitas fotografias, e pediu para montar uma. E entre as fotos tinha uma que realmente assim também foi um impacto muito grande para mim. Foi uma vista da entrada da Gruta de Brejões, que é uma caverna que na época, inclusive, tinha já 6 quilômetros conhecidos, etc. Então, assim, era a maior caverna que conhecia-se no Brasil, e que é um pórtico de entrada gótico, assim, fantástico, com 106 metros de altura, né? E nas últimos contrafortes da Chapada Diamantina, e lá perto de Morro do Chapéu, América Dourada, etc., perto de Irecê. Eles trouxeram essa foto, eu falei, eu tenho que ir para esse lugar. E aí casou, então, o meu interesse de fugir da recuperação da física, e me inscrevi no projeto, fui para lá, foi a minha primeira viagem de mochileiro, então assim, né, depois a questão das viagens, a questão da aventura, e sempre fizeram parte da minha vida também. Esta viagem foi especialmente importante. Fiquei lá, teoricamente, era 25 dias, mas acabei ficando quase 50 dias, estendi a coisa, descobri muita caverna, muito sítio arqueológico, muitos fósseis, muita história, teve histórias incríveis, assim, se pensar que em 1973, por exemplo, comunidades lá que até sacrificavam gente fisicamente, assim, tal, em nome de carneiro dourado, etc. Tal, assim, ou seja, eu descobri um outro planeta. E, claro, me descobri no interesse em todas essas áreas aí de estudo. Então, foi fundamental, sim. Essa viagem, sem dúvida, foi uma das mais importantes. Quando a gente pensa em história da conservação do Brasil, vem à mente Chico Mendes na Amazônia e a luta pela conservação da Mata Atlântica. E mesmo na Mata Atlântica, nós vamos lembrar dos esforços no sul do Brasil, com a GAPAN, no Rio Grande do Sul, com a SOS Mata Atlântica. Vai destacar o Vale do Ribeira, como você falou, o Lagamar, a luta pela Jureia. Mas nós não temos muitas referências sobre os outros biomas brasileiros e nem mesmo sobre a Mata Atlântica do Nordeste brasileiro. Você acha que essas outras áreas ficaram um pouco esquecidas e, por consequência disso, mais degradadas ao longo da história? Você tocou num ponto que eu acho aí fundamental, que eu acho que é uma dívida que nós brasileiros temos com alguns biomas do Brasil, né? Então, em especial o Cerrado. O Cerrado tem sido, assim, é o bioma mais ameaçado, mais desprestigiado no Brasil, embora seja de uma riqueza inigualável entre as savanas do mundo, né? Os ecossistemas savânicos, assim que a gente fala, e o Cerrado é aquele que tem a maior biodiversidade, e ele vem sendo tratado como, assim, a gente falava, Cerrado era muitas vezes a ideia de campo sujo, assim, de não servia para nada, ou seja, tem um desprestígio que não tem sentido nenhum, e isso permitiu também que, assim, continue acontecendo, de põe fogo no cerrado, destrói cerrados, transforma tudo em pasto ou agricultura, e você não tem compromisso com isso, não tem informação, não tem mobilização suficiente para isso, embora muita gente, isoladamente,
muitos grupos, muitos movimentos, etc., tenham mostrado a importância do Cerrado, tenham lutado pelo Cerrado, mas o Brasil ainda não assumiu a importância de um dos seus, é o seu segundo maior bioma, né? E que tem uma área gigantesca e que pouco conhecido, não tem assim um impacto que nós tivemos, eu acho, dos movimentos em relação a nossos ecossistemas florestais, mais diretamente, né, mais exuberantes, florestas tropicais como a Amazônia e a Mata Atlântica. A Mata Atlântica também não tinha, até 1986, como eu falei, esse período aí de 80, que a gente, vamos falar assim, criou a Mata Atlântica enquanto movimento, e trouxe isso para lembrar para as pessoas que 2/3 da população brasileira viviam no bioma Mata Atlântica. Quando a gente falava de floresta, ou falava especificamente às vezes da Serra do Mar, coisa tão assim, mas ninguém falava da Mata Atlântica, certo? E falava da Amazônia, etc., e esquecia que a gente também vivia num sistema. E outro sistema, outro bioma abandonado até hoje, porque primeiro a localização é num dos extremos e é menor, etc. Tal. Assim é o caso do Pampa, certo? O Brasil também não faz nada, o Pampa continua sendo atacado fortemente. E aí, nos últimos tempos, além de assim, muita coisa de plantação de pinos e eucalipto, quando você tem a gente costuma falar do problema como desmatamento. No caso do Pampa, que é ecossistema de campos, os campos sulinos, etc., uma das formas de destruí-lo é justamente florestar, né? Você perder. Ou você trocar como é que fala assim, os campos nativos, a vegetação nativa, que assim como no Pantanal, você tem condição de ter o gado convivendo e com campo, com pasto natural, certo? E isso a gente devia estar explorando e divulgando, falar, aí sim é a história um pouco do boi verde, certo? O boi bombeiro, que isso é outra besteira da forma que foi colocada. Mas você pode ter uma pecuária perfeitamente integrada com ecossistemas, né? E no caso tanto do Pampa quanto do Pantanal, isso é possível, né? Mas lá, então, além do problema de, por exemplo, coloca o Pinus invade, não é só o problema de ser exótico, é ser uma exótica invasora, quer dizer, ela ocupa os espaços, ela destrói aqueles ecossistemas. Mas, além disso, a questão das drenagens tem sido feito lá para plantio de arroz, etc., destruíram coisas importantíssimas, e, nos últimos tempos, a questão do agrotóxico, certo? Assim, a deriva do uso indevido realmente de glifosato, de como é que fala? 240, agora ok, o número, mas são, assim, intenso na área do Pampa. Então, assim, a gente espera e vem lutando na Mata Atlântica, no Rio Grande do Sul, inclusive com o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera lá, que é muito ativo também, a gente, de uma certa maneira, apadrinha um pouco parte do Pampa, certo? Então, para trabalhar. Mas, e assim nós tivemos aí, esses vão falar assim, ficou um tanto marginal. Você tem razão, o movimento ambientalista também de governo, também de empresas, também não é só ONGs, né, quando às vezes fala o movimento ambiental. O movimento ambiental, você pensar na sociedade como um todo, ainda não trata adequadamente o conjunto de seus biomas. Nós vimos agora a questão aí de manguezais e restingas, né? E que é outros, assim, que durante muito tempo o manguezal era sujeira, era até, digamos, formas de xingamento quase, né? Então, nós precisamos realmente equilibrar isso no Brasil. Eu quero voltar um pouco ao assunto cavernas e segunda metade da década de 70,
com a Operação Tatus, que parece que foi muito importante para a história das cavernas no Brasil. Você pode contar um pouco para a gente sobre essa operação e a importância dela para o conhecimento das cavernas brasileiras? Sem dúvida. Bom, só localizando assim, eu estava voltando um pouco no histórico, e em 1972, embora a gente estivesse no Mackenzie ainda, uns amigos que eu tinha conhecido de Rio Preto, encontramos em São Paulo, e um deles me disse: olha, você gosta de coisa de natureza, etc. Tem um grupo muito legal lá na USP, que chama CEL, Centro Excursionista Universitário, e que faz montanhismo, etc., canoa, excursões, etc. E aí me chamou, eu fui lá, uma quarta-feira, né, e tinha todas as quartas, tinha a reunião, e nesse dia que eu cheguei lá, voltou um grupo do CEL, né, e que tinha ido visitar as cavernas do Vale do Ribeira. E lá na região de Iporanga, que é hoje o Petar, né? E que voltou encantado de lá e trouxe fotos, etc. Então, isso, eu me interessei pela coisa, falei, bom, quando um calouro puder ir junto para uma excursão, eu gostaria muito de ir. Isso aconteceu em 1972, mesmo na Semana Santa. Aí que eu fui com o grupo, era uma aventura para chegar lá, 7 horas de viagem, de um ônibus até Apiaí, chegava de madrugada, um frio, etc. E aí se pegava outro ônibus, uma estrada de terra, que ainda é uma estrada de terra, para ir para Iporanga, e daí, então teve assim um impacto muito grande para mim na questão aí das cavernas. Foi isso, assim, quando nessa Semana Santa, a gente saindo de Apiaí, chegando lá, indo para Iporanga, tinha tido um esbarrancamento, assim, de barreiras na estrada, num ponto dessa estrada de terra. Até porque na época todo mundo também fazia muita queimada, etc. Nunca estava sempre caindo a estrada ali, né? Aí e o ônibus parou. E parou num lugar que chama Boa Vista, e o nome merece, que é um visual incrível do Vale do Rio Betari, né? Que é o coração do Petar hoje, e que aí pela primeira vez eu vi a Serra do Mar, lembrando que eu sou de Franca, não sou daqui, a Serra do Mar, vi a Mata Atlântica e vi o Vale, que depois lá fiquei 6 dias, visitei 6 cavernas. A primeira caverna que eu entrei, e aí levado por um quase pai meu local, assim que eu anotei, o Vandir de Andrade, Fomos nesse grupo e entramos. E não é uma entrada grande de caverna, como muitas que nós temos. É um buraquinho no chão, desce um metro, vira um buraco aí passa as pernas, assim, você não vê onde você vai entrando de costa, desce, aí numa escadinha, corda, etc. E você sai dentro da caverna, é como um parto ao revés, certo? E você sai dentro de quer dizer, entra dentro de uma caverna, já no escuro ali, no caso, com um abismo de 20 metros, e você depois desce isso daí, chega numa galeria do rio, com teto baixo, 80 metros, meio agachado, quer dizer, uma coisa tal assim, que ou você nunca mais vai para a caverna, certo? Tipo da caverna radical, assim, para você levar uma pessoa a primeira vez. Ou o cara morre de claustrofobia, certo? Ou se apaixona, certo? Então, por sorte, para mim, aconteceu isso daí, porque você passa esses 80 metros de teto baixo, você sai numa galeria ampla, muito ornamentada, com estalactites, cortinas e pérolas de caverna, quer dizer, muito bonito. E eu falei, é isso, eu me escutei falando, é isso, certo? E aí, bom, já nessa vez, justamente por causa dessa característica da caverna, a gente sempre pensou, bom, e se fecha aquilo ali? Cai a tampa, até porque tinha uma pedra, e uma vez
depois caiu mesmo, ficou gente presa dentro dessa caverna. E eu estava lá na época, mas eu saí e a pedra caiu. Aí eu tive que buscar resgate com outros para tirar os colegas que ficaram lá dentro. Mas a gente falou, se ficasse preso, como é que aconteceria? Então esse foi a origem de pensar aí o que acontece se ficar um grupo preso numa caverna. E é isso o que acontece do ponto de vista, questão de alimentação, iluminação, comportamento, etc. Isso lá a gente já pensou, então falou, vamos fazer um experimento disso. E na época também estava tendo vários experimentos assim em cavernas, mas com indivíduos, na França, nos Estados Unidos, etc., principalmente pelo interesse das viagens espaciais, quer dizer, lá do subterrâneo, lá para o cosmos, né? Que era um estudo de como funcionava essa questão do isolamento, inclusive psicologicamente, etc., fisiologia, como é que era o ciclo vigília-sono, né? Você fica acordado quanto tempo, que você não tem dia, noite e tal, direito e tal. E a gente resolveu fazer essa experiência, e que aí chamamos de Operação Tatus. Foi 2 anos e pouco de planejamento, fizemos na Caverna de Santana, e que é muito bonita, muito grande, e a gente descobriu durante essa operação a parte talvez mais ornamentada de caverna do Brasil, que é extremamente rica e frágil em termos de muita beleza de tipos de cristais, né? Espeleotemas são os depósitos de caverna, né? As estalactites, estalagmites, as flores de caverna e assim por diante. Então, a gente fez a expedição, e a expedição era 15 dias dentro da caverna, 12 pessoas, né? Aí chamamos, na verdade foram 6 mulheres e 5 homens, porque um dos homens, que era um convidado nosso, que era um psicólogo, desistiu na véspera, certo? E aí, justamente o psicólogo, né? E eu acho que ele fez uma análise sobre a sua percepção do momento e desistiu. Mas foi uma expedição fantástica, dá para falar horas aqui, então eu não vou me estender, mas vou pegar alguns pontos. Foi em 1975, a Caverna de Santana, 15 dias. Para nós lá dentro, os dias se estendiam, como aconteceu em todas as experiências feitas disso, ou seja, você fica mais tempo acordado e mais tempo dormindo. Mantém ainda basicamente a relação de 2/3 do tempo acordado e 1/3 dormindo, para cada ciclo, certo? Mas a tendência era de ficar 30 horas acordado e 15 horas dormindo, certo? Ou seja, um dia inteiro interno, um ciclo, dava em torno de 45 horas, ou seja, quase 2 dias aqui de fora. Então tem muita coisa em função disso. E teve muita, para nós tivemos só 9 dias internos, quando passou 15 do lado de fora, certo? Então essa noção de tempo, a gente teve todo um planejamento para não ter nenhuma informação sobre tempo. É uma experiência extremamente rica, tem um material rico aí para a gente mostrar, mas assim, foi um marco, porque era nessa linha destacou a Caverna de Santana, que foi depois onde a gente fez o primeiro núcleo de implantação de verdade do PETAR, onde começou a parte toda de turismo, etc. A gente estava chamando a atenção para a importância das cavernas, da Mata Atlântica, daquela região, e da espeleologia no Brasil, certo? Então, tem muito detalhe, eu não vou entrar na Operação Tatus inteira, porque precisaríamos aqui vários programas só para ela. Muito bom. E para a gente terminar esse assunto de cavernas, que eu quero falar um pouco da reserva da biosfera também, mas eu queria que você destacasse efetivamente a importância das cavernas para a sociedade brasileira. Embora nós tenhamos uma legislação que proteja as cavernas, que inclusive você ajudou muito a construir, elas ainda são muito ameaçadas, principalmente em áreas de mineração, não é isso? Aqui em Minas Gerais, a gente percebe muito isso. Como a gente garante essa preservação e por que é tão importante preservá-la?
Bom, primeiro assim, o Brasil é um país muito rico em cavernas, né? Hoje nós temos em torno de 22 mil cavernas cadastradas oficialmente, né? Nós temos aí a sociedade, de um lado, a sociedade civil, Sociedade Brasileira de Espeleologia e muitos grupos de espeleologia no Brasil. Então, a SBE, Sociedade Brasileira de Espeleologia, congrega esses grupos, né? Tem um trabalho muito ativo, muito intenso, na questão de pesquisa, da exploração e da conservação, né? A luta por conservação. E aí, em Minas Gerais, em Ouro Preto, em 1937, foi criada o primeiro grupo espeleológico, que é a SPE, chama a SEE, Sociedade Excursionista Espeleológica de Ouro Preto, das Américas, certo? Então, nós temos uma importância aí desses grupos, que é eles que fazem o trabalho de campo, que descobrem, etc. Então, assim, e assim foi um trabalho voluntário muito grande. Por outro lado, nós temos, depois eu vou só situar isso daí melhor, mas hoje nós temos dentro do governo, que tinha no IBAMA, agora no ICMBio, tem o SECAV, que é um centro de proteção, de cavernas, etc., e a gente tem esse cadastro. E muitas normas relativas à proteção de caverna, ao uso de caverna no Brasil. Então, assim, nós não só temos um patrimônio muito rico, nós temos, assim, por exemplo, a caverna com a maior entrada no mundo é a Casa de Pedra, 215 metros de altura, está lá no Petar, né? Ou nós temos a maior caverna da América do Sul, está no Brasil também, na Bahia, em Campo Formoso, tem 114 quilômetros de galerias que formam um enorme labirinto. Nós temos cavernas extremamente ricas do ponto de vista biológico, né? Então, entre as 6 cavernas mais importantes do mundo em termos da fauna subterrânea, que é muito especializada, que são da importância para estudos de evolução da vida, por exemplo, cavernas são pontos-chave. E assim é para a arqueologia. Tudo que você vê, assim, a gente fala do homem das cavernas, etc., é verdade, porque as cavernas não só foram abrigo, foram templo, foram santuários para povos muito primitivos, no sentido bom da palavra, né? E que às vezes tem visão, acho que primitiva é pior, em que a gente evoluiu. Muita coisa a gente, infelizmente, involuiu, né? Mas além de ser abrigo, etc., ela tem condições especiais de conservação, coisas que não seriam conservadas ao ar livre, digamos, ou em outras situações, em cavernas, tanto as pinturas rupestres, como a maior parte dos esqueletos, os mais antigos do mundo, tudo descoberto em caverna, certo? Porque lá não tem, assim, estão protegidos das intempéries, das grandes mudanças climáticas, etc., né? Então, tem coisas de muitos milhares, realmente até milhões de anos conservados em caverna. Então, são baús de recordação importantes para a arqueologia, para os fósseis, né, para a paleontologia, assim por diante. E tem também um valor cultural muito grande, né? Muitos templos. A caverna que nós temos referência mais antiga no Brasil é a Lapa de Bom Jesus, lá em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, na beira de São Francisco, que é de 1790, ela já era um templo. E tem uma carta pedindo para o Papa reconhecer ela como um templo, ou seja, tem uma peregrinação. Essa, desde 1790 até hoje, só esse ano, com essa incrível pandemia aí, que não houve a peregrinação formal, a grande festa lá na coisa. Mas, ou seja, tem um apelo religioso, no caso, mas aí cultural, de sentido muito grande. Ou seja, assim, as cavernas têm importância científica indiscutível em todos os campos, certo? Biologia, geologia, mineralogia, clima, etc. Tem importância
na questão de proteção de mananciais, né, de águas, muito das regiões kársticas ditas, as regiões de calcário, etc. Tal assim. Na parte arqueológica, paleontológica, e na questão do turismo também. Nós temos cavernas que são importantíssimas no turismo. Aí, em Minas Gerais, por exemplo, nós temos várias, né, as famosas Maquiné, Lapinha, Rei do Mato, e assim por diante, e Peruaçu, lá em cima, que é outro lugar incrível do planeta, assim. Então, que são muito bonitas e são, digamos assim, podem funcionar como polo de desenvolvimento, né? Então, para regiões. Então, assim, primeiro, da importância delas, daria para se estender aqui, mas eu acho que, em síntese, eu diria isso. Segundo, elas são importantes e precisam, por isso, ser conservadas e conservadas. E o Brasil avançou muito. Realmente tem uma das melhores legislações de proteção do patrimônio espeleológico. E isso deve-se muito justamente a essa mobilização, principalmente da Sociedade Brasileira de Espeleologia. Eu inclusive, fui presidente da SBE 2 vezes, justamente em 77, 79, e para frente. Então, assim, quando a gente estava justamente criando uma estratégia para a conservação das cavernas, porque tinha muito problema de a caverna no Brasil, principalmente mineração, em grande quantidade. A gente perdeu coisas muito importantes, inclusive de valor arqueológico, paleontológico também. Bom, mas na década de 80, e aí culminou com a oportunidade que nós tivemos de ter uma Constituição em 88, e eu fui junto com o Fábio Feldman e várias coisas, então, assim, de um grupo que trabalhou especificamente a questão de propostas para a Constituição na área ambiental, e a gente conseguiu colocar uma coisinha, assim, muito disfarçada, dizendo assim, são bens da União, como já eram as praias, etc., a gente pôs, nem escreveu as cavernas, escreveu as cavidades naturais subterrâneas. Isso passou, ninguém nem ligou, estava preocupado com os grandes conflitos, a questão indígena, como é que era, a questão social, etc., trabalhistas envolvidas ali e tal, e passou isso. Aí depois que descobriram que todas as cavernas do Brasil, o Brasil é o único país que conseguiu fazer isso, país democrático, né, porque o outro estudo pertence, vamos falar assim, ao governo, mas onde todas as cavernas são bens da União, ou seja, está na sua propriedade, você, inclusive, pode ter autorização de uso, etc., mas elas não te pertencem, ela pertence ao país, à nação, certo? E aí, então, elas devem ter regras de uso adequadas. E isso, a partir desse trabalho da Constituição, definido, e a gente propôs de conservação do SECAV, Cadastro Nacional, e todo um arcabouço legal também nos estados, etc., de proteção de caverna. Então, agora, vira e mexe, tem tentativas. No começo desse ano, nós tivemos voltar a fazer campanha para chamar a atenção para o patrimônio espeleológico. Por quê? Porque no cinema, digamos assim, lá no Ministério de Minas e Energia, e, infelizmente, porque é uma situação inacreditável, aí o que a gente está vivendo no Brasil, quer dizer, o Ministério do Meio Ambiente passou a ser um foco de geração de problemas ambientais, certo? De ameaça ambiental, quer dizer, é uma inversão total de desvio de função, é inacreditável a gente ver isso, e continuam lá trabalhando nisso, pelo que a gente sabe, de querer fazer uma legislação a serviço, principalmente da área de mineração, dizendo, nós podemos destruir, hoje você já pode ter autorização para, inclusive, mineração, ou seja, outra coisa, destruir algumas cavernas, como pode acontecer com rio, com floresta, etc. Mas tem a proteção daquelas chamadas de máxima relevância. São cavernas que são únicas, é a mesma coisa assim, eu posso
destruir o prédio da Catedral do Vaticano, não pode. Ou a mesma coisa, não pode. Pode destruir montanhas, tirar, explorar? Pode, mas posso destruir o Pão de Açúcar? Não, não posso. Certo? Então, ou seja, o valor daquela coisa é muito maior que qualquer outro uso que fosse feito dali. Então, hoje, a nossa legislação já diz isso. Há casos onde é possível, outros não. São as cavernas, são poucas, as cavernas de máxima relevância. E hoje ainda estão tentando fazer lá um decreto e dizer, não pode destruir essas também. Certo? Então, é um absurdo o que está acontecendo, a gente tem que ficar lutando pelo óbvio. Certo? Então, a conservação, às vezes, da natureza, assim, gasta muita energia de muita gente por falta de uma civilização. Nós precisamos mais um país mais civilizado, que não possa, inclusive, governantes, etc., servir simplesmente a lobbies de um setor ou outro setor. E pensar no país como um todo e pensar no futuro, nas atuais e nas futuras gerações. Esse é o grande desafio que nós temos. Mas nós precisamos investir em educação, nós precisamos possibilitar conhecimento e uma democracia de verdade no país, né? Então, essa é uma luta que é assim, ou seja, é por cidadania. Quando a gente fala de luta ambiental, nós estamos falando o direito do cidadão ter bem-estar, certo? De crescer, de desenvolver economicamente, mas também mais do que só simplesmente desenvolvimento econômico, porque ele em si, comumente, é para poucos e um monte de gente que está fora desse, digamos aí, dos resultados. Então, o que a gente fala é uma coisa mais, tem a ser justa e tem que respeitar também as futuras gerações, né? Então, isso vale para tudo, vale para cavernas, vale para a Mata Atlântica, vale para o Cerrado e assim por diante. Só para quem está nos assistindo, essa imagem ao fundo é de uma das cavernas do Parque Estadual de Bitpoca, que tem dezenas de cavernas maravilhosas, infelizmente algumas fechadas ao público, mas belíssimas cavidades. Conheço bem Bitpoca e é uma maravilha mesmo. recomendo a visita, porque a paisagem também, a vegetação, é muito legal. Eu quero falar um pouco agora, Cleiton, sobre a reserva da biosfera. Em 1971, a Unesco criou o programa Homem e a Biosfera, que vai dar origem, em 1974, se eu não me engano, às reservas da biosfera. Você pode nos falar exatamente o que são essas reservas da biosfera? Olha, é o seguinte, como eu disse, em 71, você colocou aí, foi criado o programa, e esse programa, o quê? Visava, assim, a harmonização entre a questão de conservação e desenvolvimento. Desenvolvimento no sentido de crescimento, né? De crescimento econômico, de emprego, renda, etc. Ou seja, pensado de uma maneira ampla. Mas por quê? Porque muitas vezes é uma falsa questão essa assim de colocar conservação versus desenvolvimento. Não existe desenvolvimento sem conservação. E não existe conservação sem desenvolvimento, já que nós somos a espécie dominante no planeta, certo? Então, não dá para fazer de conta que a gente não tenha necessidades ou que não tenha assim, a necessidade de ser de território, de recurso natural, etc. E a sociedade também precisa gerar emprego, precisa gerar renda, etc. Isso existe muitas maneiras de fazer. Então, não existe só uma maneira de fazer. E essa maneira não deve ser destruindo, deve ser justamente harmonizando, garantindo as duas coisas ao mesmo tempo. Você precisa conservar. Se você não conserva, você não tem água. Se você não tiver água, você não tem desenvolvimento. E assim vale para tudo. Vale para a biodiversidade, vale para o clima, vale para as paisagens, etc. Né? Então, essa é a ideia que está por trás das reservas da biosfera. Em 74, o conceito de reserva da biosfera iniciou-se ainda pensando em área protegida, assim, digamos, um parque
com uma gradação de proteção. Tem uma zona de amortecimento e uma zona de transição. Vamos proteger aquela ilha contra os desmandos e a destruição que a sociedade vinha fazendo dos ecossistemas do mundo inteiro, né? Então, em 1968, antes disso, o Clube de Roma e outros documentos importantes, movimentos importantes, mostrando, olha, existem limites, certo? A Terra é limitada, certo? Nós não podemos fazer o que quisermos, do jeito que quisermos, na quantidade que quisermos. Inclusive, foi muito importante aí na questão da exploração espacial, aquela primeira de corpo inteiro da Terra, certo? Que nós notamos que era uma bolinha azul, um pálido ponto azul, né, no universo, e uma nave que a gente não vê, inclusive limites de países, etc., tal assim, que é uma coisa que funciona interligado, né, o clima, a gente falava os oceanos, agora a gente fala o oceano, uma coisa toda interligada, etc. Então, ou seja, essa visão de que tem limites, e a gente precisa saber, nós não temos planeta B, certo? Então, não tem, mesmo se for conseguir daqui a algumas décadas ir uma turminha lá para Marte, vai ter que criar condições, etc. Ou seja, e assim nós vamos fazer um esforço imenso para criar uma Terra em Marte, digamos, sendo que nós já temos a Terra aqui, certo? Que desenvolveu milhões, bilhões de anos antes, né? Então, que não foi feito para nós, certo? Então, que essa é a visão do problema, do outra questão que está colocada nas reservas da biosfera. A Terra, aí tem culpa, inclusive, várias religiões e, às vezes, a ciência também, que coloca como se, assim, Deus fez a Terra para nos servir, certo? Isso é uma mentira, certo? Tem que ter clareza disso. Nós estamos aqui no último, chegamos na última hora, queremos sentar na janelinha e achamos que podemos destruir tudo para todos, certo? A Terra vive sem a gente muito bem, certo? Assim como vive também sem os dinossauros, que durante milhões de anos, dominaram o planeta, sem destruí-lo, assim como nós estamos fazendo, certo? Mas nós não vivemos sem a Terra. E não é só para nós. Nós temos que ter, sim, uma visão ética com o nosso planeta. É a nossa casa. E você não destrói a sua casa, enche de lixo, você destrói as paredes e tal, e acha que está normal. Não, nós precisamos ter uma visão. Então, eu queria só dizer, são esses conceitos que estão por trás de reserva da biosfera. Assim, não se trata de escolher entre conservação, conhecimento e desenvolvimento. Se trata de integrar essas coisas e ter responsabilidade com o presente e com o futuro, aprendendo do passado. Então é isso, as reservas da biosfera são isso. Hoje, eu estava há pouco aqui na reunião lá do Comitê Internacional, Conselho Internacional do Programa MAB da Unesco, que está fazendo virtual esse ano, certo? E acabaram de ser aprovadas mais 24 reservas da biosfera, então, em primeiríssima mão para vocês. Agora nós temos 714 reservas da biosfera em 129 países. Essas áreas são o quê? Reconhecidas pela Unesco como as áreas mais importantes do planeta em termos de possibilitar essa integração, conservação, conhecimento e desenvolvimento sustentável. E aí, quantos nós temos no Brasil e quando a primeira foi criada? Então, aí, assim, nós temos no Brasil uma situação bastante peculiar, porque nós só tivemos a primeira reserva da biosfera, que foi a da Mata Atlântica, a partir de 1991, certo? Mas, assim, entre 71 e 91, ou seja, a criação do programa e a primeira reserva brasileira,
foi justamente esse momento que você diz, foi extremamente rico de novos conceitos, de novos mecanismos na questão do movimento ambientalista, da conservação, do desenvolvimento sustentável. Teve, nas vésperas da Eco 92, a gente conseguiu criar a primeira fase da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, e depois, hoje, nós temos 7 reservas da biosfera. São só 7, tem países que tem mais de 50, no caso da Espanha, por exemplo. Só que as nossas 7 são todas gigantescas. Elas são na escala dos biomas. Então, nós temos a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, a Reserva da Biosfera da Caatinga, do Pantanal, foi extremamente atingida agora com esses incêndios aí, a Reserva da Biosfera da Amazônia Central, Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo, Reserva da Biosfera do Espinhaço, né? Eu acho que eu falei todos aí, assim, que as que tem, são 7 no total, e a maior das, agora, 714 reservas da biosfera da rede mundial da Unesco é a nossa Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Ela foi crescendo, ela está em 17 estados, e ela tem quase 90 milhões de hectares. É o maior corredor ecológico do planeta e que integra, não é só território, né? Ela integra as áreas protegidas, áreas para restauração, para corredores ecológicos, e integra um esforço de conservação muito grande e uma parte institucional. Tem um Conselho Nacional, que é metade governo, metade não governamental. Quem faz parte da administração, hoje eu presido o Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Aí, esse conselho é o quê? Metade governo, ou seja, faz parte do Conselho da Mata Atlântica o Ministério do Meio Ambiente, a Unesco e assim por diante, os 17 estados, as secretarias de meio ambiente dos 17 estados e representantes de município. E a outra metade é não governamental. Aí tem cientistas, tem ONGs, tem empresários, e tem comunidades tradicionais em especial. Então, ou seja, isso é uma ideia de colocar junto um fórum de articulação de várias forças da sociedade como um todo, né? E para promover esses 3 eixos: conservação, desenvolvimento sustentável e conhecimento tradicional e científico. Bom, gostaria que você explicasse melhor para a gente como se dá na prática a gestão efetiva dessas áreas, tendo em vista que a Reserva da Biosfera ela não é exatamente uma unidade de conservação, embora esteja lá prevista no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né? Na prática, como é a gestão dessas áreas? Então, aí o principal ponto, quer dizer, assim, como eu disse, nós temos um Conselho Nacional e nós temos comitês estaduais para cada estado. Nós temos um comitê criado por decreto também, dos governadores locais, etc., que tem também essa composição paritária, metade sociedade, metade governos, né? E nós temos outras instituições que vão se abrindo e criando uma grande rede. São mais de 250 instituições, no caso da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, porque tem o Conselho Nacional, os comitês estaduais, que aí discutem mais o quê? A partir das políticas, das prioridades, metodologia, tem uma ação mesmo institucional e política, certo? Queremos que criem áreas públicas, nós fazemos áreas protegidas, parques, etc. A gente faz proposta para a criação de área, a gente luta para não ter certos impactos, etc. Ou seja, tem uma ação assim. Depois discute zoneamentos, etc. Então, tem toda uma parte voltada a políticas públicas. Tem uma parte relacionada à cooperação internacional. Nós temos muita cooperação internacional, intercâmbio, né? Muito a ensinar e muito a aprender, certo? E participamos todo esse arcabouço institucional da Unesco. Inclusive, tem uma Comissão Mundial de Reservas da Biosfera. Eu, nesse momento, sou um dos 12 representantes aí mundiais, representando a América Latina e Caribe, mais Portugal e Espanha, que é ibero-americano, né, representante, para discutir as novas reservas da biosfera. Então, ou seja, tem todo o envolvimento da reserva também num plano global, que é um programa
Mundial, do qual o Brasil é signatário. Mas tem uma coisa muito de campo também, tem projetos específicos para criar área protegida, para desenvolver o turismo. Quem vai lá para as unidades de conservação no Vale do Ribeira, Caverna do Diabo, Petar, Intervalos, etc., chega lá e encontra o quê? Para fazer a visitação, ele encontra monitores ambientais dessas unidades. Se for em Rio Claro, no Rio de Janeiro, se for em Alagoas, tá a mesma coisa. Esses monitores ambientais são formados pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, certo? Que é quem faz os cursos, e é credenciado pela Secretaria para isso, etc., atua muito direto lá. Nós temos, então, dentro do programa de turismo sustentável. Então, por exemplo, estamos fazendo agora lá um roteiro que em breve, além de Bitipoca e do Petar, que nós já fizemos aqui propaganda, e Peruaçu também, vá todo mundo conhecer, pós-pandemia, o roteiro da biosfera da Costa dos Coqueiros, na Bahia, que é entre a cidade de Salvador e o litoral norte, onde está o Projeto Tamar, o Projeto Baleia Jubarte, parques incríveis, né, no município de Mata de São João e assim por diante, Parque Klaus Peter, etc., o Parque das Dunas em Salvador, formam um roteiro, né? E a gente está trabalhando com a coisa das trilhas também. Nós temos uma parceria com a rede brasileira de trilhas de longo percurso. Nós temos um programa Mercado Mata Atlântica, que trabalha produtos sustentáveis, feito por comunidades ou por cooperativas e assim por diante. Então, é uma questão de certificação da erva mate, de araucária, do pinhão, e assim por diante. Tem muitos produtos e muitos empreendimentos aí registrados, cadastrados e que a gente apoia. Então, são muitos programas. As reservas da biosfera têm essa parte institucional e tem programas e projetos, no caso aí distribuído. Então, é assim que você envolve muita gente. Nós temos um programa de jovens, por exemplo, certo? Que são muito atuantes, é recente o programa aí, mas aí tem toda uma linguagem nova, inclusive de comunicação, né, pela internet, etc., trazem contribuições assim. Então, são vários programas, vários projetos, muitos projetos em campos grandes, e nós temos parcerias, inclusive também com empresas grandes, né, Itaipu, Votorantim Cimentos, Usina Coruripe, ou seja, é bem variado, Salabiaca, ou seja, por quê? Porque você trabalha essa questão do desenvolvimento, quer dizer, não é uma coisa só da conservação, embora a conservação seja a base para que tudo isso exista, certo? Pagamento de serviços ambientais, assim por diante. Cleiton, qual a importância desse reconhecimento internacional, não só no caso das reservas da biosfera, mas também nos patrimônios mundiais, nos sítios Ramsar? Existe um certo discurso, e algumas pessoas acabam fomentando isso, que esse reconhecimento internacional fere uma certa autonomia nacional. Isso não existe, né? Não, isso não tem nenhum sentido. Primeiro porque são programas internacionais do qual o Brasil é protagonista. Ele não é uma coisa do exterior, a Unesco, etc. A Unesco, por exemplo, é um dos órgãos mais... não interfere na vida dos países. O Brasil é membro da Unesco, certo? E discute, tem lá a sua delegação, etc. Então, leva as questões, etc. A Unesco não impõe nada. O programa MAB, por exemplo, aí da Unesco, né, Homem e Biosfera, onde estão ligadas as reservas, ou o sítio do Patrimônio Mundial, ele tem lá as suas equipes, etc., mas eles fazem o que os países signatários decidem. E ninguém é obrigado a fazer o sítio do Patrimônio Mundial. É o pedido do país para ter esse reconhecimento, certo? A Unesco, por exemplo, não vem aqui e fala, vou declarar essa área sítio do Patrimônio Mundial. Não, é uma batalha do país para atendendo a todo um formulário imenso, tem uma parte até burocrática demais em alguns aspectos. São anos e anos, às vezes, lutando para ter esse reconhecimento, mas é o país que pede. E, uma vez aprovado, também é o país que administra essas áreas,
Quer dizer, as reservas de biosfera brasileira são administradas pelo Brasil, não pela Unesco. A mesma coisa com geoparques, com sítios do patrimônio mundial, ou ainda sítios Ramsar, que aí não é Unesco, é outra convenção mundial, né? Mas, de áreas úmidas aí, né? Mas o Brasil, ao contrário, nós estamos um pouco atrasados, porque nós temos muita coisa que deveria ter o reconhecimento internacional. Agora, a gestão é nossa, certo? Dentro de princípios que o Brasil aprovou, certo? Então, ele só está lá porque ele é signatário. Então, ele tem, é mais um direito que nós temos de reconhecimento. Todo mundo quer ter muitos sítios do patrimônio mundial, até porque, por exemplo, na questão de visitação turística hoje, a grande parte das pessoas vai na internet, eu quero conhecer os sítios do patrimônio mundial, ou seja, a Unesco, a partir desses pedidos dos países, já selecionou algumas coisas espetaculares no nosso planeta espetacular, certo? Então, falou assim, olha, esse é o filé mignon, certo? Ou a cenourinha para os veganos, certo? Aí, então, hoje você tem que lembrar que a diversidade é uma das nossas riquezas também do ponto de vista alimentar, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista, todos os pontos de vista. Lembrar que nós estamos trabalhando com a diversidade. Mas aí tem recortes de critérios, né, que instituições, como o caso da Unesco, nos ajudam a identificar essas coisas que são de interesse global. Então é isso, são espetaculares, que são importantes, tudo é importante, mas alguns sim são mais importantes do que outros sobre aqueles critérios. Você citou aí vários programas da Reserva da Biosfera, e um deles é o Mercado Mata Atlântica, que tem, entre outros objetivos, certificar produtos sustentáveis por meio de um selo de qualidade. Você acredita que a conservação necessariamente passa por essa valorização econômica dos recursos naturais? Sim, eu não tenho dúvida de que necessariamente passa, não é pela valoração, mas pela valorização, pelo entendimento dos benefícios, inclusive econômicos, que tem, certo? Por quê? Não é que assim, ela não teria valor. A conservação é um processo que deveria ser normal, não é para, como eu disse, a natureza não foi feita para nos atender, certo? Nós somos parte da natureza, nós somos parte da economia da natureza, é o inverso, certo? Então, nós temos de graça ar, nós temos água, nós temos chuva, nós temos solo que dá para plantar, nós temos frutos, nós temos o que a gente come, não foi nós que inventamos. O arroz não foi a humanidade que criou o arroz, ele foi até desenvolvendo aquelas e selecionando aquelas espécies que atendiam melhor a gente. Ou seja, a nossa economia é um derivado da economia da natureza, certo? Então, aí mesmo quando a gente, vamos falar assim, cria variedades novas, etc., nós partimos sempre da natureza, não tem da onde, nada que a gente fez não está, não é baseado na natureza de alguma maneira, seja em termos de recursos, seja em termos, às vezes, de tecnologia, metodologia, etc., que é onde tem. Embora nós tenhamos uma criatividade especial enquanto espécie, a gente tem que reconhecer isso, certo? Para o bem e para o mal, nós somos incríveis, certo? Em termos de, por exemplo, desenvolvimento tecnológico. Agora, isso também deve nos dar maior responsabilidade com os recursos e com a questão da economia da natureza. A nossa economia humana precisa estar em harmonia com a economia da natureza, certo? Então, a gente, quando a gente fala, por exemplo, a água, às vezes é mais fácil as pessoas entenderem. Todo mundo sabe o valor da água, ou a falta que faz não ter água de qualidade, limpa, no lugar e na hora certa, certo? Então, não é só a quantidade, também é a qualidade, certo? E
se você faz uma coisa que você interfere positivamente, inclusive para restaurar certas condições anteriores, etc., você está, o quê? Ganhando dinheiro, gerando emprego, gerando tributos e está recuperando condições para a nossa espécie e para as outras espécies, vegetais e animais. Então, por exemplo, você pode ter toda uma cadeia produtiva da restauração, certo? São exemplos, você gera milhares de empregos com isso, por exemplo, para fazer. Tem a proposta aí de devemos ao menos 30% de todos os ecossistemas do mundo deviam ser restaurados. E tem área abandonada suficiente para isso. Não falta área. Em países como o Brasil, nós temos muita área abandonada que não serve para nada hoje, porque nem atende à natureza, vamos falar, a original, que está degradada em muito sentido, e nem gera economia financeira, econômica mesmo, direta, né? Então, agora nós podemos transformar isso num recurso econômico, certo? Parte do nosso desenvolvimento. Nós temos uma biodiversidade que nós exploramos ainda muito pouco, certo? E existe condição, sim, de gerar muitos recursos em termos de desenvolvimento a partir da nossa biodiversidade. Ninguém tem tanto. Nós somos o país com a maior biodiversidade do mundo, certo? Mas a gente continua, nós ainda, se você pegar o nosso prato do dia a dia lá, você vai ver que a gente come basicamente produtos exóticos, com exceção da mandioca, da coisa e tal. Se você pegar as frutas, nós temos frutas incríveis no Brasil, certo? Mas, por exemplo, na Amazônia tem uma exploração maior, em algumas áreas do Cerrado tem uma valorização maior das espécies nativas, etc. Mas a gente vai num supermercado, parece que nós estamos num outro planeta, quer dizer, tudo exótico, certo? Então não é nada contra o exótico, mas é tudo contra nós não também valorizarmos o que nós temos aqui e aproveitar o que nós temos aí, e não destruir. Nós não precisamos... quer dizer, daqui a um tempo o Brasil vai estar comprando madeira do exterior também, entendeu? Certo? Aí vai estar importando água, certo? A gente até importa, né? Garrafinhas chiques, caras, etc., de água, que é um absurdo, certo? Paga caro por isso e às vezes por um status, né? Então, quando a gente fala assim, no programa Mercado Mata Atlântica, a primeira coisa é mostrar que nós temos possibilidade do uso adequado dos recursos florestais, dos recursos naturais que nós temos, certo? Ajuntando a questão da cultura local com a economia local, com a conservação local. Então, quando a gente fala de certificação, nós estamos aí, sim, nós temos um selo Mercado Mata Atlântica, tem hoje 20 empreendimentos e um conjunto de produtos aí bem variados, que tem esse selo. A gente vai agora entrar numa segunda fase, ampliando isso para várias outras empreendimentos aí, que é mostrar para a sociedade, porque quando você chega, digamos, num supermercado, você não tem a informação suficiente, por melhor que seja o rótulo, a informação suficiente para, às vezes, te dar a capacidade de decisão de que eu quero esse produto porque ele faz bem do ponto de vista, ele é responsável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social. A sociedade cada vez mais está percebendo que isso é muito importante, que isso tem valor, certo? Então, só que eu quero escolher, então eu preciso que alguém me ajude a identificar quais são os produtos que têm esse compromisso com a sustentabilidade, certo? De outros que, ao contrário, não tem nenhum, às vezes, certo? Então, às vezes tem propaganda, etc. Então, uma das coisas que a gente, nesse programa, a gente ajuda a desenvolver produtos, ou seja, melhorar a produção para ela ser mais sustentável, e, por outro lado, um trabalho com o consumidor, para o consumidor também saber que ele tem disponibilidade de produtos que não agridem o meio ambiente de uma maneira severa e que sempre vai ter impacto, né? Mas que esse impacto pode ser menor e que o benefício social, não só para aquele grupo de produtores, mas para a sociedade como um todo,
importante. Então, esse é um exemplo de um dos programas da Reserva da Biosfera, certo? E que eu acho que teve, assim, impacto muito grande. É na questão do artesanato, é na questão de produtos alimentícios, cosméticos e assim por diante. E tem aí, só comentar, às vezes, assim, algumas espécies cadeias produtivas que a gente trabalha diretamente com esse produto também, com esse programa também. No caso da erva mate, por exemplo, né? A erva mate é nativa da Mata Atlântica, certo? É conhecida pelos indígenas, né? Pelos guaranis, desde muito antes de chegarem aqui os colonizadores, e tem mais de 400 municípios, principalmente na região sul do Brasil, que tem na erva mate um dos seus 3 produtos mais importantes do ponto de vista econômico. Gera mais de 600 mil empregos, essa cadeia, né? E tem, assim, centenas de usos, além de fazer o chimarrão, a erva mate, o tereré, etc., muitos usos possíveis. Então, por exemplo, a gente investe em apoiar toda a cadeia produtiva da erva mate. Esse é um exemplo, mas tem a piaçava também, tem caju e assim por diante. Cleiton, as estratégias de criação de unidades de conservação vêm se modificando ao longo dos anos, de uma visão mais restritiva, que priorizavam unidades de proteção integral, para a criação de unidades menos restritivas. Nós vemos isso, inclusive, nos documentos da IUCN, no processo de criação do Brasil. Isso é reflexo dessa relação conflituosa de sociedade e conservação, e você acha que as unidades de proteção integral elas estão perdendo a sua importância, estão perdendo a sua força? Não, eu não acho. Na verdade, nem acho. Eu tenho certeza que não. Porque é o seguinte, a necessidade de você ter algumas áreas protegidas de forma restritiva mesmo, ou seja, como eu disse, tem algumas coisas que você não pode destruir, certo? Por quê? Porque o efeito daquela destruição, ele é pernicioso para o conjunto, às vezes até globalmente, né? Então, se você fala assim, tudo pode ser usado? Não, primeiro que não está aí tudo só para serviço de uma espécie que é a nossa. Tem que atender as outras espécies também, certo? Então, nós precisamos ter clareza disso. Nós precisamos ter um mínimo de humildade. A espécie humana não é nada humilde, é bastante ambiciosa e predatória em grande parte, né, das coisas que faz. Mas também ela tem a capacidade de pensar. Ela tem, às vezes, nem sempre utilizada com muita frequência, uma análise mais profunda ou dificuldade mesmo de acesso à informação ou de educação no sentido geral aí da palavra, mas nós temos essa capacidade e nós temos que perceber que nós não podemos destruir tudo e nem podemos usar tudo de maneira direta. De maneira indireta, nós vamos sempre usar tudo. Quer dizer, nós não precisamos destruir a Antártida, certo? Lá no sul, e Polo Sul, etc., que é uma área, por sinal, que eu visitei na primeira expedição brasileira e que é absolutamente fantástica. Agora, se a gente for lá e destruir lá, vai mudar o nosso clima aqui. Então, é saber que a gente não pode destruir, nós estamos destruindo, né? Então, aí nós temos, quando fala de proteger, não é proteger para tirar do uso da sociedade, é para garantir os serviços que aquela área produz, inclusive para nós, certo? Então, se você, assim, quando fala área protegida de proteção integral, vão deixar de ser criados? Não, cada vez eles precisam ser mais criados. Só que deve ser, não a visão de uma ilha protegida de nós, predadores humanos. Deve ser integrado num território, no uso da paisagem. Então, por exemplo, uma das coisas aí que eu tenho orgulho de ter proposto, e está na lei do SNUC, são os mosaicos de áreas protegidas.
que também não é uma área protegida, não é uma unidade de conservação, é a integração de unidades de conservação de uso sustentável, chamado, e de proteção integral, né? Ou seja, de várias categorias, dos vários sistemas estaduais, federais, municipais e tal. Aí, e privados, as RPPNs, que também trabalhei na criação desse conceito, né, dar esse nome, inclusive, né? Então, ou seja, o que nós precisamos pensar é uma visão integrada da paisagem. E tem necessidade e tem oportunidade para todas as categorias. O que tem é o seguinte, alguns dos meus colegas da área de conservação, certo, pensavam só preservacionista, só tinha importância parque e nacional ainda, nem os estaduais, isso era secundário, certo? Não, eles estão errados, no meu ponto de vista, certo? É preciso pensar o conjunto do território. E tem necessidade, sim, de proteção integral, mas elas não são mais importantes. Elas são tão importantes quanto ter outras áreas onde o uso seja conservado. Por quê? Porque tem outros valores ali também. Tem muitos lugares que tem, por exemplo, uma área indígena. Se você vê o mapa brasileiro aí, as áreas indígenas são extremamente importantes para a conservação. Isso não quer dizer que assim, todos os indígenas são silvícolas, bonzinhos, e com consciência ambiental, e não fazem nada. Não, fazem problema também, são humanos também, certo? Nós não estamos falando de outra espécie, nós estamos falando de outras culturas, né? Mas, e que tem que ser respeitadas como tal, e que também são importantes para o Brasil e para o mundo, que a gente não perca essa diversidade cultural, certo? Então, não é como zoológico. Nós queremos ser conservados a nossa cultura, certo? Da mesma forma, nós temos que criar possibilidade de que as outras culturas também sejam conservadas. E ser conservado não quer dizer estanque no tempo. Então, cultura é uma coisa dinâmica, como natureza é uma coisa dinâmica, certo? Então, nós precisamos entender a dinâmica, mas não quebrar, não destruir, não ser predatório. Nós podemos conviver, sim, esse é o princípio assim, central da visão do programa Homem e Biosfera. Você pode viver em harmonia. Viver em harmonia não quer dizer, só não permite apoiar desperdício, apoiar destruição, de uma visão predatória. Então, é contra isso que a gente pensa. E nós temos muitos mecanismos. Áreas protegidas é talvez o mais eficiente. Do ponto de vista de biodiversidade, é o mais eficiente que tem. Então, nós precisamos, sim, ter áreas protegidas, mas das várias categorias. Nós precisamos ter algumas áreas onde vai ter o uso, só que o uso não é possível você ir lá e destruir e fazer resorts. Mas você pode ter uma comunidade que tem exploração extrativista de alguns produtos naquele limite que o recurso permite e que eles possam crescer e viver, certo? Na pesca, no uso de frutos, de produtos medicinais, de ornamentais e assim por diante. Então, não é que deve ser intocado. Ou seja, a questão não tem que discutir entre proteção integral ou coisa, nós precisamos das duas coisas, e pensado no território de uma maneira integrada, certo? Então, eu acho que nunca vai falar assim, você pode destruir patrimônio do qual nós dependemos. Não, não pode, certo? Agora, temos que saber fazer isso, certo? E nas várias escalas, nas várias categorias de áreas protegidas. Existem metas globais estabelecidas para a biodiversidade e a sustentabilidade, como as metas de Aichi, que seriam para 2020, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030. Qual a sua avaliação do Brasil em relação ao cumprimento ou não dessas metas? Olha, no caso das metas de Aichi, da Convenção da Diversidade Biológica, inclusive a gente teve a oportunidade de participar acompanhar esse processo todo, inclusive em 2010 foi estabelecido
lá em Nagoya, no Japão, presente nesse momento, com a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, com a Reserva da Biosfera, com várias coisas. Então, é um processo que a gente, assim, participou nessas discussões, e o Brasil foi protagonista importante nessa discussão, certo? Como foi também nas questões do clima, né, na Convenção de Mudanças Climáticas, etc. E o Brasil, infelizmente, está perdendo protagonismo, né? Está em muita coisa, virando até um pária, como diz aí, um pária internacional, né? Quando você fala isso, quer dizer assim, é porque você é visto lá fora hoje, às vezes, como um bandido da degradação do mundo, certo? Até por aqueles que já degradaram muito mais, que colonizaram, que escravizaram, que destruíram suas florestas, etc., então assim, mas que, em muitos casos, também eles reconhecem tudo que fizeram de errado lá, em outro momento histórico, às vezes, mas estão tentando fazer, vendo aí que a situação está grave. E nós, no Brasil, que devemos ser o rei da biodiversidade, certo? Nós somos o país com maior biodiversidade, nós somos o país com a maior quantidade de água doce, nós somos um dos países com o maior litoral do planeta, nós estamos entre os maiores para tudo quanto é coisa natural, né? De área de exposição tropical ao sol, ou seja, em vez de a gente desenvolver a energia solar, durante muito tempo nós ficamos o quê? Comprando petróleo de fora. Depois a gente descobriu pré-sal, etc. Então, já meio tarde, né? A hora que o mundo já descobriu que o petróleo não é o caminho daqui para frente, certo? Nós vamos ter que usar aí rapidamente, mas com muita inteligência e com muita tecnologia, para não ser o pária do petróleo agora, enquanto os outros ganharam dinheiro, a gente chegou tarde nessa corrida. Nós não podemos chegar tarde na corrida da biodiversidade, da biotecnologia, da nanotecnologia, da inteligência artificial, agora usando esses recursos que nós temos como ninguém. Nós somos um país que tem 12% da água do mundo, certo? Mas nós somos um dos países que mais destrói a qualidade dos nossos rios. Veja aqui em São Paulo, nós temos 300 rios canalizados e virados esgoto, certo? Isso é prova do quê? De inteligência? Não é, certo? Isso é prova de ignorância. Do ponto de vista urbanista, eu sou arquiteto, certo? Do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista do uso dos recursos naturais, do ponto de vista da saúde pública, do bem-estar, do pensamento das cidades. Então, ou seja, nós precisamos ser inteligentes e saber utilizar aquilo que nós temos até muito mais do que a grande quantidade dos países, né? Então, o que acontece? Quando fala de metas globais, o Brasil ajudou a criar essas metas globais. No caso das metas de Aichen, a gente falava, bom, na meta 11 lá, que é a mais famosa, que fala de área protegida, fala ao menos 17% de todos os biomas aí, de todos os países, né, deve estar dentro de áreas protegidas. É claro que o próprio conceito de área protegida varia muito de um país para o outro. Em alguns se consideram só aqueles que são uma proteção mais restrita mesmo, outros são usos mais usam um parque natural na Europa, é cheio de gente, certo? E muita coisa que foi mudada ao longo do tempo, etc. Então, assim, ou seja, precisa relativizar isso daí, mas fala 17% protegido. Aí no Brasil, nós temos, por exemplo, a Mata Atlântica tem menos de 10% protegida, 9,8% assim, do bioma Mata Atlântica. Na Caatinga, muito menos. Na Amazônia, muito mais, tem em torno de 30%. Então, eu quero que você coloca no pacote do país aquela meta, fala assim, o Brasil cumpriu tudo, tá? Mas vai dizer isso para o cara do Pampa, para o cara da Caatinga, de várias regiões da Mata Atlântica. Por quê? Porque tem uma distribuição desequilibrada. Então, assim, é preciso pensar as metas, mas aí nós temos as metas nacionais, que é a versão brasileira de cada uma dessas 20 metas.
E assim, como é que é o Brasil? Né? Por exemplo, nessa meta 11 aí, nós estamos bem do ponto de vista quantitativo, certo? Mas ainda estamos mal do ponto de vista da distribuição disso pelos vários biomas e, em alguns aspectos, qualitativos também, de implantação. A unidade de conservação está bem implantada, está funcionando, etc., ou não, certo? Não é só numérico de área, que às vezes a coisa... que a meta diz também que está efetivamente implementada, não é só criada, certo? Então, o que nós temos que checar isso. E para a Mata Atlântica, nós somos o único bioma do mundo que nós temos um monitoramento, que é feito pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica desde 2010, certo? Nós temos aí o Anuário Mata Atlântica, que está disponível no nosso site também, aí com recorte de vários anos. O último foi 2017, agora, esse ano, a gente devia estar trabalhando profundamente para o fechamento de 2020, certo? Só que com a pandemia aí, nós vamos ter que, de qualquer jeito, trabalhar isso. Estamos trabalhando nisso, mas o ano que vem a gente vai fazer o balanço, 2020, né? Que era a meta, eram essas 17 metas para... quer dizer, essas 20 metas para 2020, né, no caso das metas de Aichi. E a gente vai fazer esse balanço. E a gente tem. Então, assim, tem algumas metas que nós avançamos muito, significativamente mesmo, o Brasil como um todo. Então, no conhecimento científico, nós avançamos brutalmente nos últimos 10 anos. Da nossa flora, da nossa fauna, recursos genéticos e assim por diante. Na questão institucional, nós temos sobes e desces, certo? Melhor, e depende muito de governo, certo? Depende muito de atenção que a questão ambiental, social, etc., tenha num governo ou no outro, certo? E, infelizmente, nós não temos que comemorar nesse momento aí, porque esses compromissos internacionais não é compromisso com os outros, antes de mais nada, é um compromisso conosco, com o nosso futuro, com o potencial do nosso país, certo? Então, não é intervenção de ninguém. O Brasil é o primeiro signatário da Convenção da Diversidade Biológica, que foi aprovada aqui no Rio de Janeiro, na ECO 92, certo? Então, fomos nós que ajudamos a criar. Esse compromisso é nosso, conosco mesmo, não é tem que atender o estrangeiro que está vindo aqui, não tem nada de interferência, certo? Agora, nós podemos fazer isso bem ou fazer isso mal, ou não fazer, certo? Então, as metas, assim, tem algumas, e a gente tem um levantamento aí, no caso, para Mata Atlântica, a gente tem detalhado, mas no conjunto, o Brasil avançou, sim, significativamente em várias das metas, mas nós podemos dizer que cumpriu 3 das 20, certo? O que até, em alguns casos, dadas as dimensões do Brasil, etc., é uma coisa fantástica, porque é difícil cumprir essas metas e elas têm que ser ambiciosas para valer. Agora, tem os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um compromisso da ONU como um todo, que o Brasil também ajudou a fazer. O Brasil é signatário disso daí. Então, e aí, só que eles são mais abrangentes, né? Vem na questão de fome, na questão de gênero, na questão do mar, na questão de conservação da biodiversidade, ou seja, são 17 objetivos que dão, assim, vamos falar, um modelo de planeta que foi combinado entre os países. Falar o que nós queremos ser quando nós crescermos, certo? Ou para onde deve ir o nosso crescimento, certo? Qual o consenso que nós temos? Então, é isso. Os ODS são muito importantes e colocam metas para 2030, certo? Aí tem lá, além dos 17, eles se abrem 600 metas aí para serem feitas. A gente precisa divulgar mais isso no Brasil, precisa incorporar isso, devia estar em toda a escola, por exemplo, certo? Desde pré-primário lá, quer dizer, existe forma de você envolver as criancinhas, e na universidade, na pós-graduação, quer dizer, os ODS são um roteiro, e a gente deve, primeiro, divulgar isso, incorporar em todas as formas de manifestação,
de desenvolver projetos, desenvolver programas, desenvolver políticas públicas nessa direção. Elas serão muito importantes para o planeta como um todo, para países como o Brasil, em especial, elas são importantes, certo? E também a gente estar cumprindo isso e mostrar para os outros que estamos fazendo, porque nós acreditamos, porque nós temos capacidade, vai ser muito importante para resgatar essa visão momentânea de pária internacional na área socioambiental. Cleiton, obviamente não é possível resgatar toda uma história tão rica na trajetória pela conservação da natureza. Nós não falamos, por exemplo, da sua importância como fotógrafo, por exemplo, da primeira expedição brasileira à Antártida, né, lá em 82, 83, e de tantas outras coisas importantes. Mas, para concluir, nesses anos todos de luta pela conservação da natureza, qual a sua melhor memória? Difícil reduzir assim, porque como eu considero que eu tive e continuo tendo, né, aí uma vida muito privilegiada no Brasil, né? Eu sempre tive a oportunidade de trabalhar nas coisas das quais eu gosto, nas quais eu acredito, e nem isso já é uma raridade às vezes no nosso país em termos de oportunidade, certo? Eu nunca passei fome, eu tive a oportunidade de estudar, então, ou seja, é um privilégio mesmo. Isso, eu acho que coloca também, assim, a visão de que você tem que agradecer ao seu país, a sua cultura, etc., tal assim, e tentar retribuir de alguma maneira. Então, eu acho que a minha trajetória está também marcada por isso. Não é que eu acho que eu vim assim, uma missão de fazer especificamente isso ou aquilo, mas eu acho que se você tem oportunidade, você tem também que tentar criar oportunidades. Então, eu acho que, assim, ao criar várias... Eu tive a oportunidade aí de estar ajudando a criar muitas entidades, por exemplo, né? A SOS Mata Atlântica, eu sou fundador e sou conselheiro até hoje, lá, o mais antigo conselheiro. Eu e o Roberto Calabim somos os remanescentes florestais da coisa que estão lá no conselho ainda, certo? A reserva da biosfera da Mata Atlântica com as outras reservas da biosfera, ou seja, eu acho que isso daí é um exemplo, poderia esticar, mas assim, você formar quadros, criar instituições, voltar para políticas públicas, então, ou seja, o que você tem que fazer, então assim, o que me marca, o que eu acho importante, etc., não é um momento, é um processo que eu tive oportunidade de fazer, certo? Eu tenho 18 filhos adotivos, certo? Nem todos são ambientalistas como eu gostaria, mas está lá a maior parte, com certeza, tem essas preocupações, certo? Trabalham nessas áreas, assim por diante. Agora, assim, você falou um momento, e assim, outra oportunidade que eu tive de viajar muito, certo? Eu gosto muito de viajar, certo? Estou aqui na prisão domiciliar por 7 meses aqui, você imagina que é um sofrimento, porque eu gosto de, assim, essa coisa, eu estou vinculado a esses processos, mesmo internacionais, globais, mas eu gosto de estar lá dentro da caverna, de estar lá na mata, de estar bebendo água do rio, de estar conhecendo as pessoas, as culturas, né? E isso, então, a viagem aí no local, isso para mim faz parte da minha essência, né? Eu conheci mais de 80 países aí, não é assim, marquei simplesmente no mapa. Eu queria ter 200 anos, porque com 200 anos, com certeza, eu ia conhecer bem mais. O planeta oferece muito mais. É um planeta incrível mesmo, belíssimo mesmo. As culturas que têm as diferenças, e só viajando, mostrando, conhecendo outras culturas, etc., que você abre a sua mente também, certo? Então, você é produto dessa diversidade, você tem que reconhecer
que a riqueza maior que nós temos é a diversidade em tudo. Então, assim, agora, tudo isso, para mim, teve um momento, que era no Vale do Ribeira, que era em Iporanga, que era depois no PETAR, que eu fui o primeiro coordenador, eu realmente coordenei a implantação do PETAR, e isso é uma coisa que oportunidade, que coisa fantástica. Eu sou apaixonado pela região. Certo? Cada vez que eu vou lá, eu me emociono de ver o Rio Petali, de ver as cavernas, de ver aquela mata, etc. E dizer assim, bom, a percepção de que isso me trouxe, mudou a minha vida totalmente o dia que eu entrei numa caverna, o dia que eu vi a Mata Atlântica. Falo assim, eu estou fazendo o máximo que eu posso, certo? Sempre é limitado, mas eu estou também provocando muita gente para acreditar nessas coisas que eu tive a oportunidade de conhecer e para ter nessa luta, certo? Eu acho um absurdo a gente continuar sendo, ou valorizar uma cultura predatória, certo? Eu acho que de uma ignorância imperdoável. Eu acho que nós conhecemos formas de conservar e desenvolver e promover uma sociedade mais justa. E só pensando isso de maneira integrada é que nós conseguimos. Então, eu acho que aí você perguntou, que momento para mim? Talvez o momento foi esse, que dentro de uma caverna eu falei, é isso, certo? Porque mudou minha vida, e eu sei que mudou a vida de muita gente. E eu espero que eu ainda contribua, enquanto eu estiver vivo, para chamar mais gente para essa luta, dizendo, não é uma coisa que nós temos que fazer, nós temos que pensar de maneira integrada, nós temos que ser sustentáveis culturalmente. A partir daí, nós vamos saber respeitar a natureza, que não é nenhum favor que nós estamos fazendo, muito pelo contrário. Nós somos o principal beneficiado, a espécie mais beneficiada hoje pelo planeta somos nós, certo? Então, e talvez, se nós seguirmos nesse processo predatório, a mais ameaçada, porque tudo tem limite, né? E reconhecer o limite é fundamental para uma espécie que se pretende e se transformou em líder na ocupação do território desse planeta e no uso de seus recursos naturais. A inteligência deve servir para alguma coisa, e se alguma coisa, principalmente, é isso. É a nossa sobrevivência que está em... O planeta vai viver muito bem sem nós, se for o caso, certo? Maravilha, Cleiton. Quero te agradecer a gentileza por doar seu tempo, seu conhecimento, sua sabedoria e compartilhar isso tudo conosco. Muito obrigado e espero que tenha sido prazeroso para você. Com certeza, certo? Um abraço e parabéns aí pela iniciativa de vocês, pelo projeto. É muito bom também a gente ouvir aí os colegas todos que você... vamos falar assim, selecionou para contar um pouco dessa história do movimento ambientalista. Todos eles são apaixonados, dedicados e muito competentes na área, então é uma oportunidade que você está dando para muita gente conhecer o pensamento de muitos outros, a história de muitos outros, e que isso sirva de inspiração. Eu acho que o principal é isso. Então, nesse sentido, eu queria também te agradecer muito, a tua equipe, de estar fazendo isso gratuitamente, ajudando a inspirar as pessoas, levar histórias que possam ser inspiradoras. Bom, conversei hoje com Cleiton Lino. Esse foi mais um diálogo sobre ciência e natureza. Se inscreva no nosso canal, nos vemos na semana que vem com mais um convidado.